Falácia ecológica. O que é? São erros cometidos por estender aos indivíduos as conclusões obtidas para um grupo. Ou melhor, né? Você tem resultados para um grupo e você quer individualizar esses resultados. Ou você individualiza, você fala dos resultados que foram concluídos para o grupo, ou de forma agrupada, tá? Você conclui para indivíduos. E isso não é verdade, tá? Com alguns exemplos, eu acho que vocês conseguem entender melhor. Então, por exemplo, a gente analisa a expectativa de vida e o número de cigarros per capita por dia, né? O número de cigarros consumidos por dia, mas per capita, de vários países. E aí a gente quer concluir sobre a expectativa de vida de um indivíduo e o seu número de cigarros consumidos. O que acontece? Quando a gente analisou a expectativa de vida de um país, a gente analisou com o número médio, né? Então, em geral, com quantos anos as pessoas vivem naquele país. Aí você pegou todos esses dados e tirou a média desses dados, certo? A outra coisa, você somou todos os cigarros consumidos num dia e dividiu para a população inteira, certo? E pode ser que você conclua e não e tem estudos que já concluíram isso, tá? Que a expectativa de vida é maior para países cujo número de cigarros per capita é maior, tá? O número de cigarros diário per capita é maior. Você fala assim, nossa, então quem fuma mais vive mais? Aí isso é uma falácia ecológica, tá? Esse termo veio de ter sido estudado isso, notado isso em estudos de epidemiologia, ecologia, tá? Então ficou esse nome falácia ecológica, tá? A falácia é algo que existe, depois vocês pesquisam direitinho o que é, tá? Bom, então qual que é o problema aí? A gente analisou a média da expectativa de vida de cada país. Então eu peguei Brasil, média de expectativa de vida, né? Dos brasileiros e o número médio de cigarros diários que o brasileiro fuma. Bom, mas a gente sabe que tem uma proporção de brasileiros que não fuma nenhum cigarro por dia, certo? Bom, mas ficou dissolvido isso daí, ok? Então, quando a gente analisa a média dos indivíduos, né, compara aí com uma taxa contra a média, a gente não pode concluir para o indivíduo. Então, você pegaria a média do expectativa de vida do Brasil, compara com o número de cigarros diário que o brasileiro consome, né, per capita, aí você pega da Argentina, a mesma coisa, de Portugal, da China, do Japão e assim vai. Você pega esses dados e vamos supor que você verifica uma relação. E já foi comprovado que em algumas situações há essa relação. Tá? No passado, pelo menos, já acharam isso. Quanto maior a expectativa de vida daquele país, maior o número de cigarros per capita diários consumidos aí. Aí você fala: ah, então um indivíduo que fuma mais vive mais? Não, né? Pode ser que aqueles dados, né, os dados que aumentaram essa média da expectativa de vida daquele país, eram dados provenientes de quem não fumava, né? Então, não sei. Não dá, porque quando a gente restringe a média, a gente perdeu informação. Então, a gente não pode voltar para o indivíduo, certo? Então, aqui a gente está no grupo, a gente concluiu para o grupo, para vários países, concluiu para o grupo, eu não posso voltar para o indivíduo, certo? Não poderia voltar nem para a cidade, nem para o estado, porque a gente pegou a média de tudo e concluiu a respeito disso. Países com expectativa de vida maior, em média maior, tem
um número de cigarros per capita maior para algumas situações. Isso aí não, hoje em dia já não tem mais essa relação tão forte, mas isso aí já aconteceu no passado, tá? E aí tem outros motivos, tá? Por conta disso, certo? Bom, então, outro exemplo, a gente analisa a renda de uma população e a taxa de acidentes de carro. Então, eu pego a renda de uma cidade, por exemplo, o PIB daquela cidade e a taxa de acidente de carro, o PIB da outra cidade e a taxa de acidente de carro. Eu faço isso para várias cidades. Aí eu concluo que quanto maior o PIB da cidade, maior a taxa de acidente de carro. Há uma relação positiva nesse caso. A gente confirmou lá, a gente fez gráficos, o gráfico de dispersão, nesse caso, seria bem-vindo. A gente analisou o coeficiente de correlação linear e parecia realmente, o gráfico parecia uma reta, tudo suposição, tá? Mesmo que tenha acontecido tudo isso, eu não posso concluir que um indivíduo que tem uma renda alta vai ter maior probabilidade de sofrer um acidente de carro, certo? Por quê? Porque eu concluí a respeito da população. Pensa, o que pode ter acontecido? Os dados mascararam o PIB, né, dessa cidade é relacionado com outras variáveis, a taxa também, certo? Mas a gente conseguiu aqui, em média, de várias cidades com PIBs maiores, tem taxas de acidentes de carros maiores, mas não necessariamente os indivíduos que têm mais salário ou menos salário têm risco maior de acidente de carro, certo? Pode ser que uma cidade com um PIB muito pequeno, as pessoas daquela cidade, né, ou então o indivíduo, por morar naquela cidade, ele tem uma taxa de acidente, um risco de acidente mais alto do que um outro indivíduo que ganha mais que ele, e mais ele mora em outra cidade. Então, essa taxa de acidente está relacionada mais à cidade. Às vezes, uma tem as cidades, a sinalização mais precária, às vezes tem estrada vicinal, tem um monte de motivo, tá? Então, de novo, o que é essa falácia ecológica? Se você concluiu para um grupo, e isso, pessoal, a gente ouve por aí, tá? Se foi analisado em média da população, não fala para o indivíduo, tá? É em média na população, tá? Isso pode até acontecer, mas não necessariamente acontece no indivíduo, tá? Então, para concluir sobre o indivíduo, você teria que pegar quantos acidentes de carro aquela pessoa teve na vida, qual o salário dela. Pega para várias pessoas, né? Então, uma amostra disso e sim você vai analisar essas duas variáveis pro indivíduo, ok? Bom, então tá. Então, isso aqui fecha o nosso estudo de associação de variáveis, tá? Vocês vão ver em outros cursos mais de forma mais profunda, mas aqui a gente viu de forma investigativa a, a associação de variáveis, tá certo? E a gente sempre faz isso, utiliza gráficos. Às vezes, só de plotar alguns gráficos, a gente já elimina uma parte do estudo ou a gente já direciona para outra parte, para olha, a gente viu que há essa associação, vamos tentar confirmar isso com inferência, certo?